A graça e a paz, bom dia. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, melhor ainda com essa previsão de retorno. E, antecipadamente, eu gostaria já de dizer que todas as perguntas feitas no chat, referente ao protocolo de retorno, serão respondidas hoje à noite, no culto da noite, uma vez que será repetido o protocolo e será complementado com a resposta de todas as perguntas que estão sendo feitas. E graças a Deus por estarmos aqui, né? Um tempo diferente, um tempo difícil, e esse tempo sempre me trouxe muito forte dois textos bíblicos, né? Primeiro, o texto de Davi, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como esse versículo tem ardido no meu coração nesses 100 e poucos dias, né? Mas outro texto também que tem vindo muito forte no meu coração é o texto quando Jesus fala: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu percebo que a igreja, né, que somos nós, que estar distante do templo, continua viva, ativa e fortificada, sem que as portas do inferno tenham prevalecido ou possam prevalecer sobre ela, porque nós somos a igreja, e o fato de não estarmos, né, de modo presencial, sobre hipótese alguma, nos distanciou do Senhor, que já edificou a sua igreja, continua edificando e edificará até o seu tempo, né, de nos levar para estar com Ele. Então, graças a Deus que nós estamos fortificados. E graças a Deus por esse retorno, né, que exigirá de nós obediência, atenção, mas que com certeza é um retorno importantíssimo para que a gente possa, mais uma vez, usufruir da comunhão, ainda que agora de um modo diferenciado. Mas com a graça de Deus não será diferente a edificação para as nossas vidas e a importância de estarmos na casa do Senhor. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra de fortalecimento. E a escolha desse tema fortalecimento é exatamente porque nós estamos vivendo um cenário que tem acessado muito as nossas fraquezas, ou pelo menos que tem requerido de nós o exercício, né, de forças para enfrentar esse tempo. E não me refiro só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida psicológica, na nossa vida social, na nossa vida laboral, na nossa vida como um todo. Nós estamos bastante avaliados, testados, provados, em condições com relação às forças que nós temos para lidar com esse cenário tão diferente, que acessa muitas vezes, né, as nossas fraquezas, que acessa muitas vezes, né, o nosso potencial de força ou não, né? E muitos textos eu poderia estar escolhendo dentro da palavra de Deus para estar compartilhando sobre o tema força, né? Mas eu escolhi o texto de Gideão, e o próprio tema, acredito que quando vocês, né, entrarem em contato com o tema, vai nessa tua força, já identificar o que era do texto de Gideão, uma vez que não foi um tema construído, foi um tema copiado, retirado integralmente da palavra de Deus, a partir de uma colocação que foi feita a Gideão. Então, eu queria começar aqui com a leitura. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa, eu vou ler 14 versículos, por conta de que eu vou falar nos versículos, eu não vou retornar à leitura. Então, eu vou ler logo os 14 versículos e, na sequência, então, nós vamos fazer uma meditação sobre as nossas forças, sobre ter força nesse tempo, sobre ter força diante das nossas guerras, das nossas lutas, daquilo que nós estamos enfrentando ou vamos enfrentar, e desse cenário, né, tão fragilizador das nossas forças. Então, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, e eu estarei lendo do versículo 11 até o versículo 24. São 14 versículos, eu peço a sua paciência, a sua compreensão e seu acompanhamento, mas se faz necessário essa leitura. O texto inicia dizendo o chamado de Gideão, e diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão:
Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito com as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém, agora, ó Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te, daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos de eifa de farinha, carne, e pôs num cesto e caldo em uma panela. E trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus disse, toma a carne e os pães asmos, põe-nos sobre a penha, derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor, Senhor Deus, pois eu vi o anjo de Deus face a face. Porém o Senhor lhe disse, Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou, o Senhor é paz. Até o dia de hoje estar ali em Ofra, pertence aos abizeritas. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra e nós te agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra como fonte de fortalecimento da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque em todo tempo a tua palavra aplicada às nossas vidas é a maior fonte para nós enfrentarmos todas as adversidades e situações que a gente venha a passar, porque o Senhor deixa muito claro, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E onde, Senhor, nós estamos, ali está a tua presença, ali está o teu suprimento, ali está o teu guardar, ali está o teu livrar, ali está a tua mão a nos proteger. E nessa manhã, Senhor, que a tua palavra seja aplicada de forma prática às nossas vidas. Eu me coloco, Senhor, tão somente inteiramente na tua dependência, para que tu use a tua palavra, através, Senhor, daquilo que vai ser falado, para ministrar aos corações e às vidas, levantar aqueles que estão fracos, fortalecer aqueles que estão nas batalhas, e fazer com que nesta manhã o Senhor possa fazer grandemente com que a nossa vida se volte tão somente inteiramente para Ti. Abençoa, Senhor, cada família que nesse momento se encontra assistindo este culto, prestando este culto a Ti. Tu conheces as necessidades, Tu conheces, Deus, aquilo que elas estão enfrentando. E eu te peço que Tu entre com a Tua providência. Também te peço, Senhor, por o retorno dos trabalhos presenciais, que o Senhor esteja à frente e que tudo possa retornar com tranquilidade, com a tua graça. Em nome de Jesus, edifica as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, muitos textos poderiam ser escolhidos para trabalhar com fortalecimento, com força em tempo de adversidade. E eu escolhi o texto de Gideão, que é uma história muito conhecida, Eu que tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão, já lembro da história de Gideão desde as primeiras classes de escola dominical. Eu que tive um privilégio maior ainda, de ter uma mãe comprometida com o ensino e com o crescimento na palavra de Deus. Lembro ainda muito cedo das tochas de Gideão visualizada em recursos visuais belíssimos que minha mãe fazia. Lembro das espadas de Gideão, lembro das trombetas de Gideão.
mas esse texto, ele falou muito ao meu coração nos últimos dias, porque é um texto que tem totalmente aplicação em todas as guerras da nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo de guerra, nós estamos vivendo um tempo de enfrentamento. E um tempo que muitas vezes a gente olha para as nossas forças e se considera insuficiente para enfrentar aquilo que nós estamos passando, né? Já até existem estudos mostrando o impacto desse tempo, até na questão da saúde mental, a fragilização que isso está causando em algumas pessoas. Então, essa palavra se aplica muito. E se aplica muito mais porque em Provérbios 24, no versículo 10, a gente tem um texto que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força será pequena. E quando a gente vai para o texto de Gideão, que nós acabamos de ler, Gideão está citado em Hebreus, no capítulo 11, né, que é o capítulo que fala dos heróis da fé, no versículo 32 ao 34, lá coloca Gideão e outros homens, heróis da fé, e coloca para todos uma característica, diz assim: da fraqueza tiraram força. Então Gideão se enquadra entre aqueles que estavam fracos, mas que da fraqueza tiraram força. E para Gideão foi dito: vai com a tua força, não vai com a força de Abraão, não vai com a força de Isaac, não vai com a força de pessoas anteriores a ti. Vai com a tua força e livra o Israel das mãos dos midianitas, né? E a gente fica refletindo nesse cenário atual, onde estão as nossas forças na hora da adversidade, né? Qual é a nossa força na hora da angústia, na hora da aflição, né? Como que a gente vai ter força quando se cumpre aquilo que Jesus já disse: no mundo tereis aflição? Aí eu pergunto: como está a sua força nesse tempo, né? Qual é a sua força? Onde está a sua força nesse tempo? Seja qual for a sua força, vai na tua força. Porque Gideão aqui está colocado entre aqueles que da fraqueza tiraram força. E antes de colocar algumas características de Gideão, eu queria falar um pouco do contexto de Gideão. E o contexto de Gideão a gente encontra no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. E esse contexto é um contexto no qual o povo de Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o que é fazer mal ao que é aos olhos do Senhor, mal nesse contexto? O povo estava vivendo sobre idolatria. O povo tinha deixado de adorar Deus como o único Deus, o Deus soberano, o Deus absoluto, o Deus que não requer e não precisa de ajuda de nada e de ninguém para operar sobre a sua vida. Mas Israel estava vivendo um contexto de idolatria. E esse contexto aqui de Gideão já estava com 7 anos que eles estavam passando por uma tremenda humilhação efetuada por parte dos midianitas. A opressão, ela era tão grande que eles deixaram de habitar em suas casas e passaram a habitar em cavernas, em buracos cavados em rocha. Tiveram que abandonar as suas casas porque eles estavam perseguidos e saqueados. O texto diz até a palavra debilitados. Israel estava debilitado em função dos midianitas saquearem toda a produção que eles tinham. Saqueavam seus bois, suas ovelhas, seus cabritos e até mesmo a colheita das plantações que eles faziam para se alimentar. Então Israel se encontrava extremamente oprimido pelos seus inimigos. E nesse contexto, Israel se levanta e clama ao Senhor para que aquela situação pudesse ser aplacada. E nesse clamor, eles recebem um profeta que diz que Deus estaria derrotando os midianitas na vida deles. E aí é agora que entra essa condição de Gideão. Gideão, ele estava fazendo
um processo, né, que era malhando o trigo. Ele malhava numa eira. E esse processo, ele era um processo comum, porque eles tinham que malhar o trigo para esconder o trigo, para que os midianitas não roubassem o trigo deles, né? E nessa condição, aí o primeiro versículo que a gente leu aqui, que é o 11, Juízes 6:11, o que acontece? Nessa condição, ele está lá fazendo essa malhação do trigo, e o anjo chega para falar com ele. E a gente já começa a ver aqui uma primeira condição na qual Gideão é encontrado. Gideão é encontrado com medo dos inimigos. Gideão é encontrado se utilizando de estratégias de autodefesa e não de enfrentamento da sua realidade. E tem alguns detalhes muito interessantes nessa condição de Gideão. Porque, primeiro, não era comum que se malhasse o trigo numa eira. O trigo ele era malhado em campos, porque o campo era aberto, eles batiam o trigo, a casca do trigo é leve, ela voava e ali facilitava o trabalho. A eira era um lugar próprio para que fosse feito o vinho da uva, para que eles utilizassem para tirar o suco da uva. E ao contrário de um campo aberto, a eira, segundo a história, ela tinha, era um buraco dentro de uma pedra, e ela tinha 2,5 metros por 1,5 metros. Isso era um lugar apertado, era um lugar inadequado, era um lugar inapropriado e que estava requerendo trabalhos até forçados e diferentes e adaptados para que ele fizesse aquele processo. Mas, independente dessas condições físicas, a gente vai aqui para as condições mentais e emocionais de Gideão, e a gente vê que Gideão estava com medo, porque se ele não tivesse com medo, ele faria num processo normal, que seria no campo, ele faria num lugar exposto, mas ele estava aqui num comportamento de autodefesa, né? de uma estratégia, na verdade, de fuga, uma estratégia, na verdade, que a gente pode chamar assim, uma estratégia de evitação, de enfrentamento da realidade que ele estava vivendo. Então, essa é a primeira condição na qual o Gideão é encontrado quando o anjo se apresenta para Gideão. Aí a gente pode abrir um parênteses e já começar a fazer uma aplicação. Quanto muitas vezes nós estamos sem poder usufruir das nossas colheitas, porque nós estamos apenas repetindo estratégias de autodefesa, estratégias de evitação. Quanto muitas vezes nós plantamos e na hora de nós colhermos, nós temos que nos esconder para poder usufruir, porque o inimigo está ali para tomar de imediato a nossa colheita. E isso a gente poderia trazer de forma prática vários exemplos, mas eu queria que você trouxesse o seu exemplo pessoal. Como você está quando você recebe suas colheitas? Você está usufruindo de suas colheitas? Você está plenamente vivendo usufruir de suas colheitas? Então, era uma situação humilhante, a situação de viver escondido e fazer o processo em lugares inadequados e que exigiam muito mais trabalho. Uma segunda condição que a gente encontra aqui em Gideão, que essa está no versículo 13. Quando o anjo chega, fala com ele, olha o que ele diz. Ah, meu Senhor, se o Senhor é Deus, por que nos sobreveio tudo isso? Né? E a gente analisando essa palavra que foi colocada aqui para ele, que ele faz em forma de pergunta, a gente pode analisar o estado emocional de Gideão aqui. Era um estado de dúvida, era um estado de incerteza, era um estado de questionamento, era um estado de inquietação, de interrogação. É comum que em muitas circunstâncias de aflição da nossa vida, de perseguição, a primeira pergunta que a gente faça é o quê? Onde está Deus? Cadê Deus? Deus me desamparou. Não, se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por isso, né? E quando a gente fala de questionamentos e de perguntas, a gente não tem como não lembrar de Jó. Que nós temos Jó na condição de um sofrimento dentro de um ensino
que Deus tinha muito maior para Jó. Mas até ele chegar ao estágio de perceber que aquele sofrimento estava totalmente dentro de um plano de Deus para elevar ele, né, em todos os sentidos, Jó começa a se inquietar e fazer várias perguntas, né? Há quem diga, e alguns estudos dizem, né, que ele fez 16 perguntas. E ele pergunta, inclusive, por que eu nasci, né? Porque não fui vítima de aborto, né? Por que eu estou aqui? Por acaso eu cobicei alguma coisa? Por acaso eu olhei para uma situação que não era minha? Então ele traz uma série de questionamentos, desde a condição existencial dele, a própria condição dele em relação a atitudes, né, de fidelidade a Deus. E a gente vê que durante todos os questionamentos de Jó, a resposta de Deus é o quê? O silêncio. Deus fica calado enquanto Jó se debate lá com suas perguntas. E muitas vezes, algumas situações da nossa vida, complexas e difíceis, nas quais nós ficamos perguntando: onde está Deus? Se Deus é comigo, por que eu estou passando isso? Num primeiro momento, a resposta de Deus é o silêncio. Mas, quando a gente chega no capítulo 38 de Jó, Deus vem para dar as respostas de Jó, a Jó. E Deus começa logo a se manifestando no versículo 1 do capítulo 38, através de um redemoinho. Deus vem logo ali, levantando, né, o vento e movendo e chamando ali a atenção para si. E é muito interessante que as respostas de Deus, elas não são as respostas diretas às perguntas de Jó. Deus traz do 38 ao 41 de Jó, 70 perguntas para Jó, envolvendo 28 assuntos diferentes, desde fenômenos da natureza, a soberania de Deus. E quando Deus vem naquele redemoinho, a primeira coisa que Deus orienta a Jó é a seguinte: cinge teus lombos. Ou seja, tu está me perguntando, eu vou te responder. Te prepara que eu vou te responder. E Deus faz 70 perguntas, né, sobre esses 28 fenômenos diferenciados, e Jó fica calado. E quando é no capítulo 42, que é o capítulo que encerra o livro de Jó, Jó está tão maravilhado com como Deus responde para ele, que ele começa dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu falava de coisas maravilhosas demais para mim, né? Coisas que eu não tenho a capacidade de entender. E a gente vê bem claramente que ali Jó está completamente reconhecendo a insuficiência dele versus a soberania de Deus. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus nos exalta, né? Humilhava diante da poderosa mão de Deus e ele vos exaltará. Então Jó ali estava já humilhado diante de Deus. E quando a gente volta aqui para o capítulo 6 de Juízes, para Gideão, que ele faz todo esse questionamento: se Deus é Deus, por que está acontecendo isso? Se Deus é Deus, por que eu estou bem aqui escondendo a minha colheita? O que o anjo responde para ele? O anjo apenas diz assim, mediante todos os questionamentos: se eu estou contigo, vai e livra a Israel. Ou seja, o anjo também não vai se debater ali com ele. O anjo não vai responder os questionamentos um a um dele. Apenas diz: se eu estou contigo, então vai. Te cala e vai. E a gente tem 2 versículos aqui que fecha essa condição de Gideão. E também a de Jó, né? Porque tem o texto lá de Romanos 9:20, que diz: quem é tu, homem, para discutir com Deus? Né? Porventura, pode o objeto perguntar quem fez e por que fez? Né? E Deuteronômio 29 complementa: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem a Deus, o nosso Pai. Tem coisa na sua vida que Deus não vai te responder. E isso é soberania. E no momento que nós nos
humilhamos diante da soberania de Deus, Deus nos exalta sobre aquilo que Ele está fazendo sobre as nossas vidas. Então, há respostas que não estarão tão claras como nós gostaríamos que tivesse, mas isso não é abandono de Deus, porque Deus não despreza a ninguém, Deus não esquece de ninguém, Deus não distancia de ninguém. Nós muitas vezes nos distanciamos de Deus. Mesmo o silêncio de Deus é uma resposta sobre as nossas vidas, mas essa era a condição de Gideão. Mas a resposta foi: pois já que eu estou contigo, vai. Isso é sinônimo de vitória, isso é certeza de vitória. Outro estado que nós temos aqui, agora no versículo 13 do texto que nós acabamos de ler, ele fala assim, Gideão fala assim: o que é feito com as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Por quê? Não foi o Senhor que fez? Não foi naquele tempo, né? E esse texto aqui, esse trecho aqui, ele mostra algo também que pode ser um princípio refletido sobre as nossas vidas. Porque isso aqui nos traz que Gideão, ele tinha a cabeça num Deus que operava no passado. Naquele tempo que saímos do Egito, naquele tempo que os meus pais me contaram que o mar vermelho foi aberto. Naquele tempo do maná. E essa cabeça, muitas vezes, nos milagres anteriores, né, nos cenários dos antigos e dos milagres ultrapassados, é a nossa cabeça. Porque Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje, será eternamente. Deus permanece o mesmo e imutável. Nós aqui, muitas vezes, vivemos, olhando para as coisas do passado. Quando eu estava preparando esse texto, eu fiquei lembrando, né, que quando o primeiro templo foi levantado sobre esse terreno, que é exatamente essa dimensão aqui do altar, exatamente nessa largura aqui do altar, só que com frente para essa rua aqui do Parque Piauí, né, esse templo foi levantado em 30 dias. E foi algo muito maravilhoso para o momento, para as condições até mesmo financeiras dos irmãos da época, para a quantidade de membros que a igreja tinha. Então foi um feito maravilhoso. Aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente fica, naquele tempo que o templo foi levantado em 30 dias, né, que houve até os que duvidaram de que isso poderia acontecer. Mas a gente vai agora para 2020, né? 16 de março, as coisas todas mudam, o templo é fechado. No domingo seguinte, né, a gente teve o culto pelo Instagram. Na sequência, no domingo posterior, aí nós já estávamos, IBN TV no YouTube, 3 meses, IBN TV no YouTube, até hoje de manhã, na hora que eu olhei, 1.002 inscritos. Então, as maravilhas continuam as mesmas, porque Deus continua os mesmos. O mesmo Deus que fez uns 40 irmãos levantar um templo aqui em 30 dias, foi o mesmo Deus que usou recursos totalmente insuficientes e até então novos para nós e fez com que nós estivéssemos onde estamos. E não vamos parar, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus não queria que Gideão ficasse olhando para a abertura do Mar Vermelho, para as codornizes, para o maná. Deus era o mesmo. E aí o anjo coloca para ele, né? Vai, homem valente. Mas Gideão não se percebia assim como um homem valente. Mas Deus tinha para ele isso a realizar. Como Deus tem a realizar nessa igreja, e Ele vai realizar diante de todas as situações, né? E aí a gente vai, mais uma vez, nesse diálogo de Gideão. E ainda, inclusive, dentro do versículo 13. Aí o que Gideão diz? Meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, né? E essa condição de Gideão aqui, a condição emocional, a condição mental, até mesmo a condição de visão espiritual de Gideão, ela nos traz algo muito sério e muito comum em nossas vidas e em nossos dias. Porque Gideão, ele fala que ele é o quê? Eis que a minha família é a mais pobre. Tem tradução que diz mais pobre, tem tradução que diz menor.
né? Mas isso demonstra aqui um complexo de inferioridade que Gideão tinha. Manassés era descendente de José, né? Que era Efraim e Manassés. E Manassés, ele não tinha sido, embora ele fosse o filho primogênito, o que recebeu a bênção, né? Porque existe aquele episódio, né, que Jacó coloca a mão sobre Efraim e o José pensa que ele está errado, mas é porque Deus tinha a bênção ali para Efraim. Mas Manassés também prosperou. Por quê? Porque Deus é com os pequenos, né? E aqui ele está debaixo de um complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade, ele é muito sério, porque eles são crenças negativas, né, em relação a si mesmo, e que se projetam nas crenças em relação aos outros, que se projetam nas crenças em relação à vida. E o complexo de inferioridade, dele decorre, né, o sentimento de inferioridade, o sentimento de negatividade, o sentimento de impotência, o sentimento de se sentir inapto, o sentimento de se sentir fraqueza, de se sentir fraco, o sentimento de desconfiança. Gideão, ele era tão desconfiado, ele queria tanto provas, que ele vai pedir aqui o anjo. Não, pois se você é mesmo Deus, espera aí que eu vou buscar uma oferta. Aí quando o anjo recebe a oferta, que toca no cajado, que a oferta queima, aí ele diz, agora eu vou morrer, porque eu vi a Deus. Mesmo assim ele não morre, ele continua. Aí lá na frente, ele já tem derrubado os altares de Baal. Aí o que acontece? Ele ainda quer prova. Aí ele pega e fala, se tu realmente está comigo, se tu realmente vai me dar essa vitória, então eu vou colocar aqui uma lã nesse campo, e amanhã de manhã, se a lã estiver molhada e o chão ao redor estiver seco, aí eu vou saber que tu está comigo. Aí o texto diz que ele acorda de madrugada, né? Aí de madrugada ele vai lá, do jeitinho que ele pediu a Deus. Estava lá, a lã estava molhada e ao redor estava seco. Mesmo assim, ele não se conforma. Ele não, Senhor, não se extingue comigo. Ou seja, ele até sabe que ele está indo demais na desconfiança. Aí ele diz, agora sim, mais uma vez eu te peço. Se tiver o contrário, né? Tiver molhado ao redor e a lã está seca, aí eu sei que tu está comigo. Então assim, há pessoas que são desconfiadas extremamente. Eles precisam de provas de que a pessoa o ama. E muitas vezes a pessoa faz tudo por ele, mas ele ainda se sente insuficiente e incapaz. Ele não acredita naquele amor. Ele recebe as coisas, ele não se sente merecedor. E o complexo de inferioridade, ele é muito sério, porque existe o complexo de inferioridade primário e o complexo de inferioridade secundário. O complexo de inferioridade primário, ele é obtido, ele é formado, né? São crenças que são formadas, né, na infância. Todo aquele padrão de comportamento no qual a criança ela é aprovada ou ela é reprovada, no qual a criança ela recebe, né, as estimulações, o respeito, a maneira como ela é, ao tempo dela, a forma como ela se comporta, o acolhimento, o direcionamento, e ela vai formando muitas vezes esse complexo de inferioridade pela percepção que ela tem muitas vezes das distorções da maneira como ela é muitas vezes comparada com outros, exigida a um tempo que não é seu tempo, exigida de habilidades que naquele momento ela não está na condição de executar. Então tem uma série de fatores que podem fazer com que a pessoa chegue na vida adulta com essa condição de se sentir, né, numa condição insuficiente para responder frente aos desafios que ela tem para executar na vida. Mas o complexo de inferioridade secundário, ele vem da vida adulta. Muitas vezes uma série de frustrações pode gerar no adulto uma baixa tolerância, uma baixa capacidade de lidar com essas frustrações. Aí você tem uma pessoa que abre uma empresa e fala, e abre outra e aí não prospera, e vai uma sequência, quer dizer, faz um concurso, não passa, faz outro, não passa. Uma série de tentativas nas quais ela não tem o êxito imediato, e aí ela muitas vezes vai se sentindo uma pessoa que é incapaz de realizar. E parece que eu estou falando de padrões de ciências comportamentais. Mas se você vai comigo para Provérbios 23, versículo 7, lá em Provérbios diz assim,
o quê? Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Eu não estou falando aqui apesar de que existem vários estudos de complexo de inferioridade dentro dos padrões das ciências comportamentais, mas a Bíblia já fala muito antes desse fazer científico que provou isso, que assim como nós nos imaginamos na nossa alma, assim somos. Então a pessoa ela tem isso tão claro que isso é uma verdade para ela absoluta, indiscutível. E ela passa muitas vezes a enfrentar as realidades dentro dessa condição de complexo de inferioridade e ela já se sente derrotada muitas vezes antes de enfrentar aquilo que ela tem para enfrentar. Muitas vezes ela até evita enfrentar para diminuir o nível de sofrimento só de pensar que tem que chegar diante daquela situação pelo nível de incapacidade que ela tem. E aí, se a gente vai para a questão da palavra de Deus, o remédio para o complexo de inferioridade, no contexto da palavra de Deus, é você ver todas as pessoas que Deus escolheu para fazer os seus grandes feitos. Saindo aqui de Gideão, nesse aspecto, a gente pode ir para Davi, por exemplo. Quando Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, nem Jessé, o pai de Davi, apresentou Davi como um possível rei de Israel. Davi era o mais improvável até para o próprio pai dele. E quantas vezes nós somos os mais improváveis diante dos nossos múltiplos desafios para todo mundo e até para a gente mesmo. Mas quando a gente vai para o contexto bíblico, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia diz o quê? Lá em Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Deus confundiu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Então, se você é o mais improvável, até diante do seu próprio pai, ou até diante de você mesmo, mas Deus tem algo para realizar na tua vida, Deus vai fazer. E Deus vai fazer não na tua força, mas na força que Ele te dá, a partir da força que você já tem. Mesmo como Gideão, altamente inferiorizado. Gideão não acreditava nele mesmo, ele não acreditava no potencial dele. Mas quando Deus quer fazer, Deus faz. E Deus surpreende às vezes até nós mesmos. E a gente precisa enfrentar esse nosso complexo, se ele existe, porque para Deus esse complexo é um terreno fértil, porque é exatamente aqueles que não podem, que não são, que Deus faz através deles, porque a glória é do Senhor. E muitas vezes quando nós já somos os fortões, né? Nós já somos os mais capacitados, os mais habilitados, a tendência nossa é o quê? É a soberba. E a soberba ela precede o quê? A ruína. Então a gente já começa a cair quando a gente já começa a se sentir grande. Quando nós começamos a nos sentir pequeno e colocamos essa nossa pequenez diante da dependência de Deus, nós já começamos a ter a vitória. E Gideão também, ainda nesse versículo de sequência, nesse versículo do 13, ele passa aqui para o 15, além dele se considerar o da família mais pobre, né, da família mais pobrezinha, ele ainda diz assim, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, dos mais pobres, o mais pobre ainda, dos mais fracos, o mais fraco ainda. E isso nos leva a refletir sobre a autoestima de Gideão, a imagem que ele fazia dele mesmo. Porque complexo de inferioridade, a gente remete muito para crenças que foram formadas, né, familiares. Por isso que eu sou da família mais pobre, eu sou da família mais fraca, eu sou da menor família. Mas quando fala de autoimagem, a gente está falando de um conceito que trabalha com como eu me vejo, é algo pessoal. Por definição, a autoestima ele é um conjunto de sentimentos e de pensamentos do indivíduo acerca de si mesmo, de suas competências, de suas adequações, de suas habilidades, de suas atitudes positivas ou negativas. Mas Gideão aqui, ele não tinha autoestima, autoconfiança, autorrespeito, autoaceitação. E aí, a gente não vê um versículo na Bíblia que fale de autoestima. Você não tem um texto na Bíblia. Mas para quê?
quando Deus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Marcos 12:31. Para que falar de autoestima se quando fala que eu devo me amar, fala isso enquanto mandamento, e quando nós nos amamos, a Bíblia diz, né, o amor cobre multidão de pecado, o amor é paciente. Quando nós nos amamos, nós nos aceitamos. Quando nós nos amamos, nós nos valorizamos. Quando nós nos amamos, nós, nesse momento, nos reconhecemos como alguém de valor. Então, não precisa ter um versículo específico que trabalhe a autoestima, porque esses textos já traz não diria nem implícito, traz explícito a necessidade que nós temos de nos amar. E para mim, o remédio bíblico para baixa estima é o Salmo 139. Você tem, Senhor, tu me viste substância informe. Todos, antes, né, que a palavra chegasse à boca, tu já conhece, né? Tu vistes os meus ossos formados. Antes que a palavra chegou à boca, tu já sabe, tu sabe tudo de mim. Então, o Salmo 139, ele mostra claramente que eu, você, existimos tão inteiramente somente por Deus e para Deus. Lá no Salmo 139 diz, de um modo maravilhoso e assombroso, tu me formaste. Ninguém, sobre as mais adversas circunstâncias, foi formado aqui por acaso. Ninguém foi formado aqui por uma mera obra humana. A obra humana, ela é biológica, fisiológica. A obra de Deus, ela é eterna, né? E quando Deus pergunta para Jó, ele falou, onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Então ninguém estará aqui por acaso. E foi Deus que nos fez diferentes. Foi Deus que nos fez, muitas vezes, a se desenvolver ao longo do tempo, em relação a habilidades, em relação a aprendizagens, em relação à aquisição de comportamentos e de atitudes que muitas vezes não estão prontas na nossa vida. Foi Deus que nos fez assim, né? E a gente vê como tudo é tão preciso, né, com relação a nós sermos seres amados, vistos e reconhecidos de maneira individual e singular por Deus, que tem o texto que está em Lucas 12:7, que diz que até os cabelos, a quantidade de cabelos que estão na nossa cabeça, Deus sabe um a um. Nós não conseguimos contar nem os que caem no chão, mas Deus sabe cada um que está na nossa cabeça. Então nós temos o quê? Nós temos que nos valorizar no sentido de nos amar, porque Deus nos amou primeiro. E aqui Gideão, ele se sentia extremamente, né? Vamos dizer assim, se autodesvalorizando, se sentir extremamente pequenininho, mas Deus usa, são os pequenininhos mesmos. Então a gente tem que ter esse olhar para a nossa autoestima e fundamentar ela naquilo que a palavra de Deus nos diz, né? E aqui nós pegamos 5 condições de Gideão. E eu vou pegar bem rapidamente aqui 5 atitudes que ele tomou quando o anjo realmente colocou: homem valente, o Senhor é contigo. Já que eu estou contigo, é tu que vai fazer essa obra. E ele tem 5 atitudes aqui que ele toma. A primeira, que está no versículo 19, na sequência desse diálogo com o anjo, ele diz, então, fica aqui, Gideão falou, fica aqui, que eu vou preparar bem ali para ti uma oferta e vou trazer para ti uma oferta. E aqui nós temos algo muito significativo, porque a primeira coisa que Gideão faz, quando ele sai de olhar para as atitudes dele, para aquilo que ele é, para como ele se vê, para como ele se imagina, ele vai ofertar ao Senhor. E oferta, ele é fruto de um coração generoso. Oferta, ele é um fruto de fé. E nesse momento aqui ele dá oferta, ele vai buscar a oferta, né, material, mas a oferta é a oferta também das nossas vidas, a oferta do nosso tempo, a oferta do nosso talento, nós nos doando integralmente, inteiramente a Deus, a oferta das nossas redes sociais para evangelizar, como muito bem pregou a irmã Joseline Vasconcelos há uns 15 dias atrás. Ofertar ao Senhor é doar ao Senhor. E a primeira coisa que Gideão faz diante dessa visão
que ele tinha dele mesmo, né, insuficiente em relação à batalha que tinha que enfrentar, foi ofertar. Então, quando nós nos entregamos para ofertar ao Senhor, nós estamos abrindo a possibilidade de Deus usar a nossa vida. E quando ele traz a oferta, o anjo pega, ele coloca em cima de uma pedra, o anjo toca com um cajado, e vem o fogo, consome aquela oferta. E agora Gideão, ele diz assim: ai de mim, porque eu vi o Senhor. E aí a gente pode pegar aqui uma segunda atitude de Gideão em relação àquilo que ele estava vivenciando, porque agora ele não passa a reclamar e dizer: Deus me desamparou, se Deus é Deus, por que está acontecendo isso? Não, ele diz: ai de mim. E aqui nós temos um princípio muito significativo e muito forte. Deus começa a agir em nosso favor, ou em favor de cumprir aquilo que tem para as nossas vidas, como quando nós paramos de reclamar e passamos a clamar. Agora Gideão não reclama mais, agora Gideão clama: ai de mim, Senhor, ai de mim, ai de mim. E nós somos muito tendenciosos a reclamar, mas pouco tendenciosos a clamar, porque clamar muitas vezes requer de nós atitude de fé, requer de nós a atitude de estar diante de Deus em submissão àquilo que é a sua vontade, porque nem sempre o clamor é respondido como eu quero, mas sempre será respondido como Deus quer. Então Gideão começa aqui a clamar, e com o povo de Israel não foi diferente. O povo de Israel, eles reclamavam muito, mas todas as vezes que eles clamavam, Deus estava com eles ali para trazer a bênção sobre a vida deles. Então nós temos que tirar o ré, né, e o reclamar e clamar a Deus diante das nossas lutas, né? A história não muda quando a gente fica se lamentando dela. A história não muda quando nós somos vítimas da história. Porque eu sou pequeno, minha família é pobre, eu não tive acesso a uma série de situações favorecedoras. Mas quando eu digo: Senhor, eu não tive acesso a situações favorecedoras, Senhor, eu sou o menor, minha família é mais pobre, mas Tu estás comigo e eu contigo, sou maioria sobre todas as situações da minha vida. Então Gideão começa aqui a fazer um clamor, e a própria o mover que trouxe essa condição de Gideão foi o clamor do povo, que estava debilitado, saqueado, escondido, fugindo. Quando eles começaram a clamar, e isso está no início do capítulo 6, né, versículo 9, que nós não lemos, eles clamaram e Deus disse: estão clamando? Pois agora eu vou dar a bênção. Aí vem uma outra atitude de Gideão, que é na sequência, no versículo 24. Gideão, quando ele clama: ai de mim, aí ele reconhece que é o Senhor que está ali, ele não fica mais desconfiado. Aí ele pega e vai erguer um altar. E erguer um altar, ele diz assim: Gideão edificou um altar e clamou ao Senhor. E aqui, essa palavra altar, né, no Antigo Testamento, ela era uma palavra que representava um lugar de sacrifício. Mas o altar nos nossos dias, mais do que um lugar de sacrifício, altar é uma atitude onde eu me ofereço para Deus. E o altar no Antigo Testamento, na Bíblia, tem muitas representações, né? Porque o altar, primeiramente, era um lugar de reconhecer a grandeza de Deus. O primeiro altar erguido foi erguido por Noé em Gênesis, né? No capítulo 8 de Gênesis, quando Noé desce ali após o dilúvio para recomeçar do zero, né? Só tinha ali as primeiras plantinhas que tinham nascido. Noé só estava ele, a família e os animais que Deus permitiu que ele colocasse. O que ele faz? Ergue um altar. E aquele altar representava o quê? Representava a gratidão pelo livramento de ter sido salvo. Aquele altar representava a renovação do compromisso dele com Deus. Ele tinha sido fiel. Noé foi achado graça diante de Deus porque estava fiel diante de uma geração corrupta. Mas na hora que ele desceu ali no mundo, que ele ia recomeçar, ele: Senhor, eu recomeço também renovando minha aliança contigo. Aí constrói ali um altar, e Deus renova a aliança, porque vem aquele arco-íris para dizer que ele estava também com Noé naquele tempo. Aí vem também o altar como um lugar de entrega, porque também ainda em Gênesis, quando
Abraão já se encontrava com seu sonho realizado. Abraão já se encontrava, com o fruto da expectativa, da esperança, que ele esperou tanto contra a própria esperança. Mas aí ele vai fazer o quê? Ele vai para o altar no Monte Moriá, subindo para entregar aquilo que era de Deus. E ali era um lugar muito complexo, porque ali estava o quê? A fé sendo colocada como prioridade, não o sonho, não a realização, não o filho, não a idealização naquele momento concretizada, mas estava ali o lugar de entrega. Então o altar é um lugar de entrega. O altar também é um lugar de renovação de compromisso, porque Jacó, quando ele voltou, depois de toda a trajetória dele, para encontrar com Esaú, que ele encontrou com Esaú, Esaú perdoou ele, eles se reconciliaram. Aí teve aquela situação da Diná, filha dele, e ele tinha que procurar um local para ir, para poder habitar. Aí Deus aparece para ele e diz, vai para Betel. Quando ele chegou no lugar para começar, a primeira coisa que ele ergue é um altar. E ele diz, tire todos os deuses estranhos, porque eu vou levantar um altar ao Deus verdadeiro. Aí é muito interessante, porque ele diz assim, porque ele esteve comigo no dia da minha angústia. Então o altar é um local, é uma atitude na qual nós renovamos a nossa aliança com Deus. E nós precisamos erguer altares dentro da nossa vida e da nossa casa todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos renovar as alianças com Deus. Porque no momento que nós acordamos, nós estamos diante de muitas batalhas, muitos recomeços. E se nós não renovarmos primeiramente o altar ali dentro da nossa casa, nós estaremos muitas vezes sendo saqueados pelos nossos inimigos. E o altar exige trabalho, porque o altar era feito de pedra. Tinha outros altares também, de ouro, de prata, mas nesse momento aqui, o altar era feito de pedra. Então, o altar requer esforço para ser colocado. O altar também, muitas vezes, ele é um ato solitário, porque você vê que cada um desses homens, eles chamaram as suas famílias, mas eles foram responsáveis por construir o altar. Então, nós precisamos construir altares todos os dias na nossa vida. É lugar de sacrifício, é sacrifício de tempo, é sacrifício muitas vezes de estabelecer a prioridade de Deus nas nossas vidas, é sacrifício muitas vezes até físico, jejum, oração, isso requer sacrifício. Mas em Provérbios 3, versículo 6, o que é que diz? Reconhece em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, se nós queremos derrotar os nossos inimigos, ter as nossas veredas endireitadas, nós devemos primeiro levantar um altar, porque levantar o altar é reconhecer. Eu não tenho mais o altar de pedra, mas eu tenho um altar de atitude para levantar todos os dias na minha vida e na minha casa, para fazer diante do Senhor a renovação da aliança. E como nós somos carne, a aliança tem que ser renovada todos os dias nas nossas vidas. Depois que ele ergue um altar, tem uma coisa muito interessante, porque ele chama e diz, o Senhor é paz. Ou seja, não tinha ainda acabado a guerra, porque a guerra ainda ia começar, ele ainda ia enfrentar os midianitas. Mas o fato dele ter renovado ali a aliança, reconhecido a soberania de Deus, ele já podia dizer, Deus é paz. E aí a gente pode ver que as guerras, elas começam a ser vencidas no mundo espiritual. Depois é que ela se materializa no mundo que nós estamos, no mundo material. Bastou ele fazer tudo isso, ele já podia dizer que o Senhor é paz. E a outra atitude aqui, a quarta, para a gente passar para a última, ele derruba os altares da idolatria, porque o anjo diz para ele, agora você vai derrubar os altares da idolatria. E sabe onde estavam os altares da idolatria? Na casa do pai de Gideão. Por isso Deus começa por Gideão, porque os altares da idolatria, os altares de Baal, era na própria casa do pai dele. E foi muito desafiador para Gideão. Mas nesse momento aqui Deus estava exigindo a obediência. E muitas vezes nós não fazemos caso de situações que roubam o tempo de Deus, que são pequenas, mas que invadem as nossas vidas como verdadeiros ídolos. Há quem idolatre objetos, carros, casas, há quem idolatre posições, há quem idolatre destaque, há quem idolatre renome, tantas coisas que nós colocamos muitas vezes que roubam a glória de Deus. Então aqui ele antes de ir para a guerra, ele tinha que derrubar aquilo que muitas vezes distanciava ele de Deus. E uma coisa muito interessante que vocês podem depois ler com mais calma em casa e pesquisar.
ele continua com medo, porque quando ele vai derrotar o altar do pai dele, da casa dele, ele vai à noite, e a Bíblia é bem clara, a Bíblia não esconde as fragilidades, né, as debilidades. Diz assim, ele vai à noite porque ele estava com medo, ele estava com medo do pai dele, estava com medo, e diz claro, com medo de sua família e com medo do povo que servia a Baal, mas mesmo assim ele foi, e aqui fica uma lição para a gente: vá sem medo, mas vá com medo também, porque quando você vai com Deus, mesmo com medo, Deus vai te dar a vitória. Então ele vai à noite, todo mundo fica esperando que ele vá depois sofrer, né, a retaliação por isso. E o próprio pai dele diz assim, não, se Baal é Deus, então o próprio Baal vai contra ele, e nada acontece, porque se Deus está conosco, quem pode nos vencer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então pode qualquer situação vir sobre as nossas vidas, se o Senhor está conosco, isso é suficiente sobre nós, né? E por último, Gideão, ele deixa de confiar na providência humana e ele passa a confiar na providência divina. Por quê? Porque agora ele passa a enfrentar, mesmo com medo, os seus inimigos, né? Então, eu quero trazer aqui o texto para esse ponto, que diz o quê? Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. E esse texto está em 2 Coríntios 10, 12 e 10. E é um texto que Paulo está falando das fraquezas dele. Ele diz, por isso eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Por isso eu tenho prazer nas injúrias. Por isso eu tenho prazer nas necessidades. Por isso eu tenho prazer nas perseguições. Por quê? Porque quando eu estou angustiado, mas que eu recorro para Deus, aí eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então aí é que o poder de Deus começa a agir sobre a minha vida, né? E ainda tem o texto de Romanos também de Paulo, Romanos 8, 31, que ele diz, o que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesse texto, a gente vê tão claramente que quando Gideão olha para a providência divina e não olha para a força dele, que ele nem percebia que tinha, mas Deus diz para ele, homem valente, vai nessa tua força. Aí ele percebe que a guerra já estava feita e a vitória já era certa. Tanto que depois vocês podem ler na sequência, né? Ele vai só com 300 homens, de 32 mil homens, ficam 300 homens. E os próprios inimigos se confundem, né, com as tochas e ele coloca lá a espada do Senhor, espada de Gideão, e a guerra, ela é simplesmente feita e a vitória foi alcançada, né? Então eu queria só trazer aqui o finalzinho, né? Nós não precisamos repetir uma história de autodefesa, nós não precisamos repetir uma história de vitimização, nós não precisamos ver debaixo de complexo de inferioridade, nós devemos erguer a nossa autoestima baseado naquilo que a palavra de Deus coloca sobre nós. Nós não devemos ficar questionando onde está Deus, porque Deus não me ouve, se me desamparou, mas nós devemos enfrentar, ofertando nossa vida ao Senhor, ofertando ao Senhor também com os nossos bens. Nós devemos colocar a nossa vida ali diante do Senhor em sacrifício vivo, né, agradável ao Senhor, que também é o nosso culto racional. Nós devemos ir com medo mesmo, mas derrotar todos os altares dos ídolos que muitas vezes estão dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E nós devemos ir na força do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz em Isaías 40, 29... Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Então, vai nessa tua força, seja qual ela for. Vai nessa tua força, ainda que sobre os teus olhos ela é insuficiente. Se Deus está contigo, ninguém poderá te resistir. Amém?